Oi pessoal, que bom ter vocês aqui de novo no nosso canal de estudo bíblico. No vídeo de hoje vamos explorar o primeiro capítulo da primeira epístola de Pedro. Essa carta tem um conteúdo profundo, trazendo ensinamentos essenciais sobre como viver com esperança, fé e santidade, mesmo diante das dificuldades. No vídeo anterior, demos uma introdução sobre essa epístola e hoje daremos continuidade. Se você está passando por algum momento desafiador, este estudo é para você. O apóstolo Pedro nos oferece uma base sólida para a nossa vida cristã e hoje vamos olhar com atenção para os primeiros 25 versículos, refletindo sobre temas como eleição divina, esperança viva, santificação e o amor por Cristo. Então, vamos mergulhar nesse estudo. O apóstolo Pedro inicia a carta fazendo uma saudação e falando sobre a identidade cristã. Isso nós encontramos nos versículos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui Pedro começa a carta lembrando aos cristãos de sua identidade em Cristo. Ele os chama de eleitos, ou seja, escolhidos por Deus. Não por mérito, mas por sua presciência. Isso é fundamental porque a salvação não é algo que conquistamos, mas é um presente dado por Deus. Ela vem por meio da graça, algo que Ele planejou antes mesmo de nascermos, segundo Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. E olha que interessante, essa eleição ela é acompanhada pela santificação pelo Espírito e pela obediência a Cristo. Ou seja, não fomos apenas escolhidos para a salvação, mas também para viver de maneira santa e obediente. Isso significa que a nossa vida deve refletir o caráter de Cristo em cada aspecto, e essa transformação é a obra do Espírito Santo em nós. Também Pedro fala sobre uma esperança viva. Isso ele fala nos versículos 3, 4 e 5, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e que não se desfaz, reservada nos céus para vós outros, que pelo poder de Deus sois guardados pela fé para a salvação já prestes a ser revelada no último tempo. Pedro nos fala sobre essa esperança viva que temos, que nasce da regeneração pelo Espírito Santo e da ressurreição de Jesus. A nossa esperança não é algo passageiro, mas é algo vivo e seguro, uma herança incorruptível que está reservada para nós no céu. Isso é maravilhoso, irmãos, porque por mais que as dificuldades nos assaltem aqui na terra, sabemos que a nossa salvação está garantida por Deus, e Ele nos guarda até o fim, preservando a nossa fé até a salvação completa. Essa é a perseverança dos santos, um tema que vamos explorar mais, mas que é essencial. Uma vez salvos, Deus garante que continuaremos firmes na fé até a salvação final. A perseverança dos santos para alguns é: se você é salvo, se Deus lhe salvou, você vai permanecer salvo, mesmo que você caia na gandaia, não queira mais viver, não queira mais saber de Jesus, fazendo tudo que é errado aí, se jogando no pecado, Deus vai lhe salvar mesmo assim. Eu entendo a perseverança dos santos de forma diferente, como alguns irmãos também entendem, que a perseverança dos santos é o quê? Se você é salvo, você vai perseverar até o fim, porque tem promessa de Deus para você. Ele diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, a perseverança dos santos é: se você é salvo, vai perseverar até o fim. Você pode tropeçar, isso quer dizer que você pode pecar, mas nós temos um advogado. Nós, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, o crente que é salvo, ele faz justamente isso, porque a graça que te salva também é a graça que te faz andar em santidade. Pedro também fala sobre o sofrimento e a purificação da fé. Isso ele fala nos versículos 6, 7, 8 e 9, que diz: Nisso exultais, embora no presente, por um pouco de tempo, se necessário, estejais em tristeza por várias provações,
para que, sendo a prova da vossa fé mais preciosa do que o ouro que perece, embora experimentado pelo fogo, se ache em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não vistes e a quem não vendo credes, e exultai com alegria indizível e cheia de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Agora a conversa de Pedro vai para o lado do sofrimento. Ele diz que, embora soframos essas provocações temporárias, elas têm um propósito. A metáfora do ouro refinado no fogo nos mostra que, através das dificuldades, nossa fé é testada e purificada, tornando-se mais preciosa ainda. Mas aqui tem uma chave importante. Apesar do sofrimento, o crente exulta com uma alegria indizível. Como isso é possível? Porque nossa esperança não está nas circunstâncias, mas no fato de que, no final, nossa salvação será completa. O sofrimento, então, ele não apaga a nossa alegria. Ele intensifica ela, pois temos certeza de que a vitória de Cristo se manifestará plenamente. O apóstolo Pedro também fala sobre a revelação da salvação. Ele fala isso do versículo 10 até o versículo 12. Acerca desta salvação, inquiriram e indagaram os profetas que profetizaram da graça que vos estava destinada, buscando averiguar a que tempo ou em que circunstâncias o Espírito de Cristo que estava neles indicava, quando no prenúncio dos sofrimentos de Cristo e das glórias que se seguiram. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam estas coisas, as quais agora vos foram anunciadas pelos que vos pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas em que os anjos desejam olhar. Aqui o apóstolo Pedro nos fala de um mistério que foi revelado. A salvação que foi prometida e predita pelos profetas do Antigo Testamento, agora é completamente revelada por meio de Jesus Cristo. Eles, os profetas, não entendiam totalmente como isso seria, mas agora para nós, esse mistério está claro. A salvação veio em Cristo, através do seu sofrimento e das glórias que se seguiram. E o mais incrível é que até os anjos desejam olhar para essa revelação. Isso nos mostra o quão preciosa é a salvação que nós recebemos, algo que os anjos admiram e que nós, como crentes, já experimentamos. O apóstolo aqui também faz uma chamada à santidade. Ele faz isso do versículo 13 ao versículo 16, dizendo: Portanto, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai plenamente na graça que vos será trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Pedro faz uma chamada à santidade. Ele nos exorta a viver de acordo com a graça que nos será revelada quando o Senhor Jesus Cristo voltar, e essa vida deve ser santa, como Deus também é santo. O crente não deve mais viver conforme seus antigos desejos, mas viver de maneira obediente à vontade de Deus, deixando para trás a velha maneira de viver. Isso é uma transformação completa. A santidade cristã não é só sobre comportamentos externos, mas sobre um novo coração totalmente dedicado a Deus, um caráter transformado. Pedro também fala sobre o preço da redenção. Isso ele fala do versículo 17 ao versículo 21. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, conduzi-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. A redenção, diz Pedro, não foi comprada como ouro ou prata, mas com o precioso sangue de Cristo. Isso nos mostra o valor imensurável da nossa salvação. A morte de Cristo é o que nos resgatou da escravidão do pecado. Esse é o coração do Evangelho e a base da nossa justificação pela fé. Ele também fala sobre um chamado à obediência e ao amor fraternal. Fala do versículo 22 até o versículo 25, que diz: Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos uns aos outros de coração fervoroso, sendo renascidos, não de semente corruptível, mas de incorruptível,
pela palavra de Deus viva que permanece para sempre. Aqui finalizamos vendo que o apóstolo Pedro nos exorta ao amor fraternal. Esse amor não é algo superficial ou falso, mas deve ser genuíno e fervoroso. O amor cristão é um exemplo e um reflexo do amor de Cristo por nós. Um amor que nos leva a servir e apoiar uns aos outros como uma verdadeira família de Deus. E aí, você gostou do estudo de hoje? Nessa epístola de 1 Pedro, no capítulo 1, nós vemos como nossa esperança em Cristo é viva e segura e como somos chamados a viver em santidade, a obedecer à verdade e amar uns aos outros com um amor genuíno. O sofrimento não é fácil, mas tem um propósito divino que fortalece nossa fé e nos aproxima de Cristo. Então fique ligado, porque no próximo vídeo nós vamos continuar explorando o que o apóstolo Pedro tem para nos ensinar. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Ativa também o sininho para você receber as notificações sempre que aparecer um novo vídeo aqui no canal. Vamos juntos crescer na fé. Deus abençoe vocês e até o próximo estudo.